Olá, eu sou José Medrado. É um prazer recebê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. E você sabe que é esse compromisso que a Fundação Espírita André Luiz tem com a doutrina espírita, a sua difusão, a sua divulgação de forma aberta, livre, sem amarras. Então, seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que você já vai estar ajudando também a TV. Tem um programa lá também, falando abertamente. Ou você pode ainda entrar em contato com o www.feal.colabore.org e se disponibiliza aí a ajudar da melhor maneira possível. Contamos com você, tá bom? Pode ter certeza disso. Ah, tem o Pix. Rafael estava ali me acenando. É 11, o DDD de São Paulo, 972610272. 11, o DDD de São Paulo, 972610272. Podemos contar com você, né? Olha, eu nem vou perguntar porque eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Meus amigos, olha, nós espíritas somos pacifistas por excelência. E ao lado desse pacifismo que nós temos, ou deveríamos ter, nós também somos pró-ciência e, é claro, aos sentimentos de amparo, de auxílio, porque fora da caridade não há salvação. Então, quando se fala em caridade, eu imagino que aí já está o desiderato espírita no social, no trabalho social. O espírita não é, pelo menos eu penso, sinto assim, não é alguém que apenas transita ou vai ali cumprir a sua obrigação de distribuir a sopa, o pão, o cobertor, mas é alguém que se compromete, inclusive, com a mudança das instituições. Isso está na pergunta do Livro dos Espíritos sobre a missão dos encarnados na Terra. Então, sejamos esses comprometidos contra a intolerância, contra todo tipo de discriminação. Aprendamos a respeitar as pessoas na individualidade que elas carregam. Aprendamos a acolher as pessoas com que elas escolheram para as suas vidas. Sabe por que eu estou dizendo tudo isto? Porque eu recebi, ele pelo menos se disse, um direct nas minhas redes sociais de um cidadão se dizendo espírita, mas fazendo alusão a um comentário que eu fiz aqui. E ele botou lá de forma em caixa alta que isso na internet significa gritar: bandido bom é bandido morto. Eu não vou dizer a vocês que eu fiquei chocado. Nós, espíritas, cristãos, talvez até cristãos espíritas, talvez até o cristão venha na frente. Então, nós cristãos espíritas, nós não concebemos nenhum tipo de violência e seremos sempre, eu penso assim, contra a pena de morte. Nós não vivenciaremos intolerância religiosa, ainda que a vivenciemos dentro do próprio movimento espírita.
E você sabe disto. Se você for olhar, talvez, a sua casa espírita que você frequenta, você vai perceber que algumas pessoas são alijadas, estioladas, exatamente porque têm uma concepção de vida diferente. No meu sentir, isso não é espiritismo, não é o consolador, não é ser cristão. Não é verdade? Mas vamos aqui às suas perguntas. Essas perguntas vocês também podem fazer pelo WhatsApp. É o 71, já aqui o DDD 9991-5167. 9991-5167. 71 DDD de Salvador. Lina é de Teresina, no Piauí. Medo e desesperança são meus companheiros no presente para o futuro. Me dá uma força. Ô Lina, você está me falando aí sobre efeitos de registros de vida que você tem no seu inconsciente. Então são efeitos. E quais são as causas desses seus medos e dessa sua desesperança? Não seria interessante você cavucar isto aí para buscar a raiz, o minadouro dessa desestrutura emocional e procurar resolver a questão? Olha, me ocorreu até aqui na mente o estancar, mas não é o estancar, é o cavucar para resolver o porquê desse medo, o porquê dessa desesperança, o que é que você ouvia no seu ambiente familiar, doméstico, o que é que você vivenciou nesse ambiente, na sua infância, para você ter essas repercussões agora. Então, seria interessante você prestar atenção a isto. Fátima Costa é de Feira de Santana. E lendo o que ela disse, ela falou: e agora que os espíritos estão apoiando o armamento e outras idiotias, que diria Kardec? Se ele não puder falar, me fale, Medrado. Olha, Fátima, eu não tinha nem lido a sua mensagem, mas foi isso que eu falei aqui no meu editorial, na abertura do programa. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, Fátima. Eu não consigo entender ou abraçar determinados conceitos que são frontalmente, fragorosamente contrários aos princípios cristãos. Né? Eu recebi e fiz a pesquisa que eu fiz, parece ser verdade, na Marcha para Jesus, em Vitória, no Espírito Santo. Vocês que são de Vitória aí, vocês poderão me dizer isto. Um revólver imenso na Marcha para Jesus, um revólver. Isso porque alguém disse que se Jesus pudesse, teria comprado uma pistola. É complicado, não é, Fátima? É complicado. Bartira Fonseca de Contagem, Minas Gerais. Um amigo, mais que um irmão, se matou com a arma que eu usava no trabalho. Tenho sonhado com ele quase todas as noites e acordo com dor no corpo e na cabeça. Pode ser ele quem me deixa assim? Ele atingiu a cabeça. Bartira, não. Pode, quando vocês perguntam assim, pode ser? Pode ser tudo. Mas eu acho pouco provável. Eu penso que ainda é o impacto da sua ligação, da sua dor, a sua empatia com ele. Eu penso que seja isso, Bartira. Então, isso com o tempo vai diminuir, mas aquilo que eu falei para a Lina, quando eu comecei a responder as perguntas de vocês, também serve para você. Procure ver qual é a sua relação, o seu entendimento com a morte. Procure ver isto, não é? O que a morte representa para você? Como você vivencia esse processo?
procure ver isso aí. Porque de imediato a morte desse seu amigo está sendo um gatilho a perturbar você. Por quê? É pelo afeto, por você ainda estar chocada da forma que foi, não é? Ou porque foi da maneira que foi, e também por uma questão ainda não bem resolvida sua com a morte. Veja isso aí. Tá bom, Bartira? Eu tenho uma amiga aqui chamada Bartira. Dilton Alves é de Charqueada, São Paulo. Me acham vaidoso com o físico e dizem que por ser homem isso não é normal. Povo de mente fechada. Eu penso desse jeito porque me incomoda tanto a opinião dos outros. Sou bartender e trabalho com muitos jovens. Preciso estar bem. Algumas perguntas eu até respondo também pela rádio porque vocês me pedem, não é? Ô Dilton, eu vou responder primeiro o que você perguntou, não é? Porque não é, incomoda tanto a opinião dos outros. Porque nós queremos ser aceitos. Nós, seres humanos, gostamos de grupos, gostamos de tribos, gostamos de bolhas. Então nós queremos pertencer, pertencimento, queremos pertencer a um grupo. Então, essas pessoas que criticam, que falam, e você sentem a preocupação de não pertencer, da rejeição. Nós já nascemos, Dilton, com uma síndrome do desamparo, não é? Porque estávamos ali, aquecidos, aí de repente somos colocados no mundo. Então, da luz, do ar-condicionado, não é? Então, a partir dali já gera uma insegurança. Então, e um dos motivos que nós não queremos ter a insegurança é nos sentirmos pertencendo, porque ao pertencermos, achamos que estaremos protegidos. Aí é o passado aí dos nossos ancestrais. Agora, quanto à sua vaidade, rapaz, eu não sei nem o que é bartender, mas seja o que for, meu amigo, é a sua vida. Fique bonitinho como for para você. E desde que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, vem meu bem, eu não tô fazendo nada, né? Você também sabe dessa música? Então pronto, sabe? Siga seu caminho, rapaz. Olha, vocês vão ficar aí com a inserção, eu volto a me despedir. Negligência emocional que muitos sofreram na infância reflete em relações difíceis. Veja isso aí, as nossas faltas. Veja aí, eu volto já já. Eu coloquei como proposta: você sofreu negligência emocional na infância? Por isto sua vida de relação é difícil? Aspectos também reencarnatórios. Meus amigos, quando nós falamos de ser humano, de individualidade, nós estamos sempre falando de espírito em processo de caminhada evolutiva. E o que nós angariamos em vidas passadas, nós não perdemos. Isto se mantém. Nós vamos agregando, sempre agregando. Frei Carlos tem uma consideração que é muito pertinente, porque as pessoas estão sempre se reportando aos processos de vida como sendo um castigo por algo que foi mal feito, por algo que numa vida passada foi um desastre em comportamento. Não, ele diz que nós somos colocados diante de situações que fracassamos, para que essas situações sejam refeitas, reconstruídas. E dentro desta perspectiva,
é que nós efetivamente enfrentamos as dificuldades peculiares à nossa atual existência. Sejam essas dificuldades de relacionamento, sobretudo no núcleo familiar, e há sempre muito questionamento em relação a isto, mas não poderia ser diferente. No núcleo familiar é onde nós temos os maiores adversários, inimigos mesmo, do passado. Então aquelas pessoas mais próximas de você são as mais comprometidas com você e vice-versa, e você com elas também. E ao reencarnarmos, nós estamos sim neste processo de reparação, mas guardamos as reminiscências do passado. Então, partindo desta compreensão, nós vamos começar a traçar esse entendimento exatamente desse processo de negligência emocional. A negligência emocional é estudada na psicologia muito em cima da criança. A criança que sente esta negligência emocional. E é uma questão tão forte e real que essa criança leva para a idade adulta todas as suas frustrações, se não resolvidas, todas as suas frustrações e expectativas que elas tiveram na sua infância. Os estudiosos dos processos pediátricos no campo da psicologia, eles dizem que 3 aspectos são fundamentais para que possamos conduzir bem uma criança: amor, proteção e estímulo. Toda criança precisa se sentir amada, se sentir protegida e ser estimulada. Então, esses 3 aspectos, quando nos faltam na infância, vão também nos faltar na idade adulta para oferecermos aos outros. E o pior, em toda a vida de relação, não apenas a vida de relação familiar, mas na vida de relação profissional, na vida de relação entre vizinhos, na instituição filantrópica, onde você estiver ou aonde você for, sempre vai estar um déficit. Sim, Medrado, então, o que fazer? O que fazer é você se deparar com essas deficiências, confrontar. Você tem que buscar o alinhamento aos conceitos seus, do seu bem-estar, dentro do que seja ético, dentro do que seja legal. Então, voltando à consideração, então eu vou, em nome do estar bem com os demais, não estar bem comigo? Por quê? Eu só vou estar repercutindo as minhas carências. E aí eu vou compensar de todas as formas. Então, se você lembra de alguém e diz que sentiu falta, por que não dizer? É isso aí. Vamos lá, se vocês quiserem perguntar, Rogério. Eu precisava provar que era o melhor, sempre o melhor da sala, o melhor nas lutas. Na verdade, meu pai via em mim aquilo que ele gostaria de ser. Perfeito. Enquanto lutador. E, por outro lado, um homem extremamente carinhoso, bondoso, amoroso, coisa que eu buscava na minha mãe e não conseguia, ao ponto de muitas vezes tentar abraçar a minha mãe com o afeto que eu tinha de meu pai. Meu pai eu beijava na boca, e a minha mãe eu nunca tive esse,
a não ser quando eu estava doente, a não ser quando eu sofri um acidente ou quando eu tomava uma das diversas surras que tomei por conta de muita traquinagem. E aí eu me teletransportei, né? E hoje aos 50 eu passo a fazer um balanço. Será que até hoje eu não sofro tantos acidentes ou tenho tantas intercorrências justamente para chamar um pouquinho mais a atenção da minha mãe ou dos meus familiares? Será que isso não está no meu subconsciente ainda? Perfeito. Né? Como uma... E aí eu queria fazer esse testemunho e te perguntar, Medrado, né? Então, olhe, você queria isso de sua mãe? Isso é fato. Isto é fato. Olha, nós buscamos na realidade, na realização de episódios e eventos, aquilo que nos gerou em algum momento prazer ou a busca daquele prazer. Ter a atenção de sua família era motivo de você e de sua mãe de ter prazer. Então, quando aquilo acontecia? Quando você estava doente. Então, como você pode gerar, você foi preciso e cirúrgico, como você, isso também é freudiano, como você pode gerar isto? Você gera isso através exatamente de busca de situações análogas para ver se você tem aquele momento de prazer. Uma das coisas que destravam esse processo é fazer exatamente o que você fez. É você não botar para debaixo do tapete, é você dizer, você vai ver como você vai destravar isto. Porque quando a gente fala, inclusive, é o caminho de liberação. Muito bem. Obrigado. Pois é, gente. Temos que estar sempre atentos. Olha o que eu falei aqui para os nossos telespectadores. Precisamos estar sempre muito atentos aos fatos ao longo da nossa vida. Há pessoas que não quero nem tocar nesse assunto, deixa para lá. Não, fale, você tem que falar sobre isso. É assim que você desembrulha, é assim que você desata nós. Tem que falar sim. Então, ao você falar, você está elaborando ali aqueles processos. Exatamente o contrário. Hoje em dia já se fala que, inclusive, as questões envolvendo Alzheimer não são questões apenas, né, que já seriam muitas, de processos genéticos, não. Também disto, não apenas exercício, mas também disto que eu vou falar. De você querer esquecer a contextualização de sua vida. Pois é, nós vamos ficando por aqui. Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. Eu aguardo você no nosso próximo encontro, por aqui ou pela Rádio Bonora. Agora, se não quiser bem também, paciência, eu vou seguir meu caminho. Tchau, tchau.